Hoje o papo tá bom porque eu vou comparar dois filósofos de séculos, eu acho que até milênios de diferença, um milênio pelo menos, de diferença, e tem muita semelhança com uma leve divergência aí. Um é estoico e o outro é budista. Um é o Marco Aurélio e o outro é Nichiren Daishonin. Antes de começar, seja muito bem-vindo no canal. O meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela, e aqui eu compartilho com você meus estudos sobre o budismo, filosofia e como a gente pode fazer da nossa vida um pouco melhor, como que a gente pode entrar no caminho do Buda. Tá bem? Então fica aí comigo, já se inscreve, aproveita, dá o like e comenta aqui o que você tá achando de vídeos assim que eu tô fazendo um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá! O primeiro deles, quero falar sobre Marco Aurélio. Roma, século II, um homem mais poderoso do mundo ocidental naquela época. Ele se senta à noite, depois de um dia, governando, né, o seu império, o maior da história, né, até aquela época, e escreve para si mesmo. Ele escreve um diário. Não é ordem, não é estratégia militar, são só reflexões de como ele pode ser uma pessoa melhor. E, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, não ao mesmo tempo, literalmente na mesma época, mas séculos depois, do outro lado do mundo, no Japão, um monge perseguido, exilado, ameaçado de morte. Ele escreve cartas para os seus discípulos, para incentivá-los a ensinar a mesma coisa, a como se tornar a pessoa melhor. É isso. Marco Aurélio Nichiren Daishonin, um imperador romano, o outro um monge budista. Eles nunca souberam da existência um do outro, mas eles enxergaram a mesma coisa, eles chegaram às mesmas conclusões. Antes de falar sobre as ideias em si, você precisa entender sobre o que esses dois homens falavam, né? A filosofia de alguém só faz sentido quando a gente realmente consegue entender quem eles eram, né? Então, Marco Aurélio, ele nasceu ali no ano 121, logo no iniciozinho ali depois de Cristo, e ele foi adotado por um imperador, e ele se tornou mesmo um imperador aos 40 anos. E ele governou por 2 décadas, até sua morte, desde 1961 até sua morte, beleza? Enfim, foi um período marcado por guerra, né, ali na fronteira. Ele eliminou muitas pessoas para poder chegar ao seu objetivo, né? Mas era uma época de crise mesmo, e enfim, é o que imperadores faziam para expandir território. Enfim, no meio disso tudo, ele praticava e ele escrevia o estoicismo. Então, as cartas, né, o que ele escrevia, né, que é chamado meditações, você pode encontrar facilmente hoje para comprar, era um diário que ele fazia, filosófico. Ele escrevia para ele mesmo, sem a menor intenção de publicar, nem nada disso. Mas hoje é um dos textos mais lidos e publicados e reeditados de filosofia do mundo. Então, enfim, perdurou no tempo e até hoje é realmente muito citado. Agora, passamos para Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin nasceu em 1222, no Japão, filho de pescador, numa família humilde. Ele, naquela época, no Japão, o Japão sofria catástrofe natural, até hoje, na verdade, né? Mas naquela época, com menos recursos, né, para poder superar, né, as catástrofes naturais, guerra civil, invasão, né, iminente ali do estrangeiro, enfim, corrupção religiosa, era uma loucura naquela época ali, né? E em 1253, quando ele tinha seus 31 anos, ele revelou o que seria o seu advento mais importante. E, enfim, ele foi exilado,
ele quase foi eliminado. Enfim, ele sofreu bastante também, mas ainda assim exilado, passando por porque quando ele foi exilado justamente para que, caramba, então já que ele não conseguimos aniquilá-lo, vamos mandar para o exílio, porque lá quem vai para lá sem roupa, sem nada, vai de arrasta, né? E, gente, saiba que eu tô falando dessas coisas aqui para evitar ser bloqueada, porque quando a gente fala algumas palavras, o algoritmo não entrega o conteúdo, tá bom? Então eu vou evitar falar palavras feias, tá bom? Enfim, temos o contexto dos dois caras, dois homens diferentes, dois países e circunstâncias distintas, mas eles tinham justamente uma visão muito parecida. E aí eu vou fazer aqui um paralelo de um para o outro para você comentar aqui o que você acha, se faz sentido para você, né? Então, o primeiro deles, o primeiro paralelo que faz sentido entre um e o outro é que o sofrimento é inevitável, faz parte da vida. E a resposta ao sofrimento é uma escolha sua. A forma como você vai responder a essa diversidade é uma escolha totalmente sua. Marco Aurélio diz o seguinte, ó: se você está angustiado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua própria avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse é o coração do estoicismo, ou seja, você tem o controle da resposta que você vai dar a um problema. Então, existem as coisas que dependem de você, que você pode controlar, que são os seus pensamentos, né, o que você faz, os seus valores. E tem as coisas que você não pode controlar, que é praticamente 99% das coisas. Então, por essas coisas você não vai sofrer. Você pode controlar como você reage a essas coisas, beleza? E Nichiren Daishonin ensinava coisas bem parecidas. Um conceito diferente, mas na mesma linha de pensamento. Por exemplo, o Eshofune, que é, né, a inseparabilidade entre o meio e o seu ambiente. O meio não, o indivíduo e o seu ambiente. Aí, como assim, Isabela? O que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte: o mundo externo, ele é reflexo do meu mundo interno. Então, como eu estou, como eu respondo, como está o meu estado de vida, influencia automaticamente em como está ao meu redor, tá? Então, quando você muda a sua mente, muda a maneira como você pensa sobre as coisas, ou seja, o seu estado de vida, da maneira mais correta de dizer, mais budista, né, de dizer, então o seu ambiente responde de igual maneira. Então você não vai sofrer, porque você internamente está bem, beleza? Então não é uma magia, é uma causalidade. Não é, então eu mudei a minha mente e aí o ambiente está perfeito. Não, 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 não. É porque o meu estado de vida está bem, eu consigo influenciar no meu ambiente, tá bom? Então é uma causalidade. Então a qualidade das suas percepções, as decisões, as suas ações influenciam o seu ambiente, beleza? Agora, paralelo número 2, que é a felicidade interna. Ela não é circunstancial. Então, Marco Aurélio falava o seguinte: quase nada material é necessário para uma vida feliz, para aquele que compreende a existência. Então, a gente sabe que a felicidade... Isso é o que Marco Aurélio está dizendo aqui. O filósofo estoico é sobre entender a existência. Eu não preciso de nada além de estar vivo para ser feliz. Então a gente não precisa de luxo, por exemplo, para ser feliz, né? Isso é um ponto. Agora, o Nichiren Daishonin que é um conceito budista, falava algo muito parecido, que a felicidade absoluta é justamente essa coisa que está falando Marco Aurélio. Ou seja, existe a felicidade relativa, que é a felicidade que é sobre algo externo,
que não está errado, não está mal, não é um problema. Mas ela é muito frágil, porque essa coisa externa, ela pode ruir, seja... Ou ela pode simplesmente caducar, né? Porque, eu me formei na faculdade que eu tanto queria. Beleza, no dia seguinte você se formou e é isso, né? Comprei um carro, tem que pagar, tem imposto, pode bater, você fica com medo de ser assaltado, alguém pode arranhar. Tá vendo como é fácil a conquista da coisa e ao mesmo tempo a ruína da coisa? Então, se essa felicidade depende de algo relativo, não, ela vai ruir. Então, a felicidade absoluta, que é justamente aquilo que Marco Aurélio estava falando sobre a felicidade interna, é o paralelo número 2, que faz muito sentido. Agora, vamos fazer um paralelo terceiro aqui. E esse paralelo é justamente aonde eles divergem um pouco. Um pouco não, até, enfim, de maneira muito importante, pontual aqui. É que a diferença é que um tem uma coisa mais passiva e a outra tem uma transformação ativa. A parte passiva é a parte do estoicismo. E por que eu digo isso? E não é falando mal sobre o estoicismo, não, tá? Pelo contrário, eu acho que podemos aprender e muito com o estoicismo. A questão é que existe uma leve passividade no estoicismo. Então aqui, ó, eles divergem o seguinte: o budismo ele vai para além, porque a gente entende que a diferença tá em transformar a nossa vida. Então, apesar das dificuldades, eu não vou somente ficar aqui buscando a melhor maneira para eu responder bem aquilo e não me afetar com aquilo. Não é isso. Eu estou transformando o meu interior para que eu possa transformar aquela circunstância. Porque eu não preciso estar 100% de acordo com aquilo. Se aquilo não me faz bem, e é algo, vamos dizer assim, um calo no meu pé, não é do tipo, eu vou achar, então, sei lá, que o calo no meu pé não é um problema e eu não posso controlar. Às vezes você pode sim. Então, você vai transformar o seu estado de vida para você transformar o seu ambiente, que é a questão do Eixo-Fune lá, né? Então, essa transformação a gente chama de revolução humana. Então, é não somente responder da maneira educada, não somente agir da maneira não educada, mas adequada. Adequada, né? Ou não me afetar com a circunstância, mas é sobre fazer a minha revolução humana para que eu possa transformar aquela situação. Então, o estoico ele aprende a navegar bem num mar tempestuoso. Ou seja, o mar está tempestuoso e eu vou, né? Apesar dele estar ali, eu vou continuar remando. Eu não vou me abalar com a tempestade, porque eu não posso controlar a tempestade. É mais ou menos isso. Agora, o pensamento de Nichiren Daishonin é sobre aprender a mudar a natureza do mar através da minha mudança. Então, a minha mudança interna vai afetar como está o mar. Esse é o Eixo-Fune. Então, a minha revolução humana vai afetar o mar. Por quê? Porque o Eixo-Fune explica que o ambiente e o indivíduo são inseparáveis. Então, a minha transformação vai afetar diretamente a circunstância. Beleza? Então, tem uma frase de Nassim Taleb que eu não concordo muito não, que ele fala que o estoico é um budista com atitude.
Só que eu diria, no fim das contas, que Nassim Taleb conhecia o budismo parcialmente. O que muitas pessoas falam do budismo é normalmente é muito superficial, elas não conhecem o budismo de Nichiren Daishonin, por exemplo, o budismo da Soka Gakkai, e acaba, né, nessa superficialidade de que acham que conhecem o budismo, que é o budismo mais comercial aí, que todo mundo conhece, da galera com a cabeça raspada e com a vestimenta longa e de uma cor específica. E não é sobre isso, né? O budismo de Nichiren Daishonin é sobre a transformação da vida, não sobre a aceitação das circunstâncias, tá bom? É sobre mudar o destino, porque a gente pode. Beleza? Então, o que significa isso para você? Onde é que você tá, né? Não importa se você é budista, se você é ateu, se você é cristão, se você é estoico, se você... Enfim, estoico não é uma religião, mas, enfim, se você é um filósofo que segue, ou uma pessoa que segue o estoicismo, se você gosta do que disse Nichiren Daishonin ou Marco Aurélio, não importa. Eu quero saber o que você acha sobre transformar a vida. Porque, afinal, né, os dois concordam que a gente precisa controlar como a gente reage à nossa mente, porque a gente não pode controlar a maioria das coisas, né, porque as coisas são externas, né? E a gente tem mais controle sobre a nossa vida do que a gente imagina. E é aí que mora o pulo do gato, porque quem pratica... E olha só, o nome do livro do Marco Aurélio se chama Meditações. E quem faz as suas orações ativamente, quem busca isso de maneira ativa, consegue justamente ter a vida mais no eixo, no caminho do meio, no caminho do Buda. Isso para mim não estou aqui dizendo que sou eu, que eu sou essa pessoa, mas que eu estou buscando justamente estar aí. E você? Como é isso para você? O que você acha disso que eu falei? Comenta aqui, dá um like nesse canal, compartilha com quem você acha que deveria ouvir essa comparação entre o estoicismo e o budismo de Nichiren Daishonin. E se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!